Vídeo 2 de Rodney Long, o pastor, ex-produtor musical que viveu com Diddy. Senta que lá vem história. Esse é o vídeo 2. Eu terminei o vídeo 1 contando sobre a experiência que ele teve com aquele ritual que teve dentro do estúdio, com velas e coisas, tá no vídeo 1, antes desse, tá? Ele conta que passava muito tempo no Diddy's House Recording, que é o estúdio de Nova York do Diddy, né? Gente, tá tendo obra aqui, eu não vou ter muito como controlar isso. O Diddy se muda pra Miami, então ele vai pra Miami direto e tal, e ele conta que tinha muitas festas babado. E nessas festas só entravam pessoas que eram muito íntimas dele. A primeira vez na casa dele, ele veio, falou comigo que meu som era muito bom, me encorajou, me jogou pra cima, aquela coisa assim que o cara ficou bem feliz. Se sentindo bem-vindo. É assim que se faz, tá? Se encoraja, diz que a pessoa é linda, maravilhosa. E a pessoa que gosta de elogio, é muito mais fácil cair nessas coisas. Eu sempre desconfio. Aí ele conta, fizemos muitas gravações, mandei muitas demos pra ele, a gente fez muito dinheiro e a partir daí as portas começaram a se abrir. Ele fala que as coisas eram muito espirituais, mas que de alguma forma manipuladas pra ser. Eu vou falar espirituais para não parecer preconceituoso, tá? Porque ele fala de outra forma. Fala, levava diferentes sacrifícios e muito sexo. Ele conta que antes de deixar Miami, eles foram todos pra Las Vegas, pra uma festa do Diddy. Ele foi com tudo pago, passagem, comida, hotel, tudo que ele precisasse naqueles dias. Tudo na faixa. A festa tinha True Horse, Dr. Dre, e tinha muita gente conhecida. Ele falou que quando ele chegou lá, ele tinha certeza que Deus queria que ele saísse dali. Então ele escutou uma voz que dizia, saia daqui. E ele, gente, sem avisar ninguém, ele simplesmente foi embora. E ele ia chorando pelo meio da rua, desesperado aos prantos. E as pessoas olhavam pra ele e achavam que até que ele era um homeless, que ele era um mendigo, que ele vivia na rua. Entendeu? Então as pessoas tudo olhando pra ele, assim, ninguém pra chegar e dizer, olha, eu posso te ajudar, você tá passando por alguma coisa. E aí ele senta num ponto de ônibus e chora, chora, chora copiosamente. Então ele pega o celular e liga pro pai dele e conta o que aconteceu. Seu pai o encoraja a ir embora. Ele falou, pai, eu quero muito ir embora. Então seu pai compra um ticket e ele volta pra casa dele em Houston. Quando ele chega em Houston, começa a pipocar as mensagens. Cadê você? Onde é que você tá? Queremos que você venha pra cá agora. Volte agora. E ele falou, olha, eu não tô mais aí, eu já estou em Houston, eu não quero mais nada com vocês, me deixem em paz. Esse cara viu coisas sórdidas, tá, gente? Pra não querer ficar. Muitos outros se venderam. Aí o cara que manda mensagem fala, o quê? Você só pode estar brincando. Ele fala, cara, eu não quero mais contato com vocês, me deixem em paz. Aí o cara fala, você não pode, acho melhor você estar aqui agora, volte logo. Então ele bate o pé e fala, não vou. Então, gente, eles começam a ligar pra mãe do cara, pra namorada do cara, que hoje em dia é esposa. Ligaram pro pai do cara, isso tudo com ameaças, tá? E não satisfeito, eles foram parar na igreja do cara. Eles foram pessoalmente na igreja do cara pra tentar coagir o cara. E ficar falando com os pastores. Ele fala que quando chegou na igreja, que ele ficou muito assustado e que ele quase pensou em voltar pra não prejudicar as pessoas que ele mais ama na vida, porque tava todo mundo sendo ameaçado. O cara que tá entrevistando ele, o Tommy, fala que na cultura da música acontece muito essa coisa da coação, do medo. E o Tommy pergunta, por que você acha que eles te queriam de volta? Uma das razões é que eu vi tudo isso com meus próprios olhos e cheguei muito próximo dele, ou seja, ficou muito íntimo. Rod fala, eu tive a opção de sair e saí. Ele conta, eu provei tudo isso daí e mesmo assim eu fui embora. Com todas as facilidades que eu poderia receber na minha vida, eu fui embora. E fui embora pela voz do Senhor. Eu pedi a Deus que me tirasse daquilo que eu seria muito obediente. E fui. Corta pra um tempo depois, ele conhece um cara que é um advogado em Houston. Esse cara é um advogado em Houston e ele é advogado da Beyoncé. E esse cara tem um estúdio de gravação de músicas. O advogado da Beyoncé tem um estúdio de gravação de música. Então ele conta que ele e esse advogado fizeram um acordo. Não sei, não quero nem saber, não sei, gente. O acordo foi esse. Só sei que ele tem um acordo que ele pode usar o estúdio quantas vezes ele quiser, quantas horas ele quiser, que tá tudo liberado pra ele. E ele fala que ele quer manter sua veia criativa, porque se ele parar de criar, também fica num estado meio depressivo. Lembre-se que agora ele trabalha com gospel, tá, gente? E esse estúdio fica no andar 21 do Southwest, Great Southwest Studio. Great Southwest Building, em Downtown. Ele fala que é um estúdio pequeno, mas que ele tem total acesso. Um dia ele tá lá sentado, trabalhando, horas, aí entra uma mulher com uma bandeja de cookies. Tinham 6 cookies. Cookies é biscoito, tá, gente? Biscoito assado. Então ele come 1, come 2, come 3, come 4, come 5, come 6. E a mulher tinha avisado pra ele que era um cookie de ganja. Essa mulher, quando ele começou a comer o biscoito, a mulher desapareceu. Ele não sabe se essa mulher é real, se ela não é, quem é essa pessoa. Ele não sabe até hoje. E aí ele não começa a sentir nada, mas de repente, ele do nada, de uma hora pra outra, ele começa a ver tudo duplicado, como se fosse uma repetição ou um slow motion, né? Que a coisa parece que demora a chegar, demora pra falar. Aí ele teve um ataque de pânico. Nisso, gente, na viagem dele, ele entrou num quarto vermelho. Era tudo vermelho dentro desse quarto, isso dentro do estúdio, tá? E aí, quando ele olha ao redor, todos os móveis são de tons de vermelho diferentes. Tudo era vermelho. E ele começa a chamar pelo Senhor, Senhor, me liberta disso, me ajuda. E vieram vários demônios e falaram pra ele, aqui isso não funciona, não adianta que aqui ele não vai te ouvir. Nós pegamos você e você está prestes a desviver. Então ele grita, pelo sangue do Senhor, Senhor me tira. E os demônios falam pra ele, começam a rir e falam, olha, aqui isso aí não funciona. Então, gente, no meio da trip dele, ele começa a pensar, vou chegar até o elevador. Ele chama o elevador, aperta o número 1, quando ele já chega lá embaixo, já tá no estado catatônico. Ele não consegue se mexer e falar, mas ele escuta o que as pessoas estão dizendo pra ele, entendeu? E o porteiro simplesmente foi lá, resgatou ele e ligou pro 911. Foi o porteiro que salvou. Ele fala, eu tô em transe, mas eu escuto tudo. O médico, então, fala que a veia do meu pescoço estava saltando dessa forma. E ainda falou o seguinte, que o que eu tava ali sentindo não era uma coisa física.
E na cabeça dele, ele entendeu muito bem o que eu tava querendo dizer. Tem muitos médicos que não acreditam em Deus, tá? Eu conheço vários. E aí, do nada, gente, ele começa a escutar várias vozes que ele reconhece. E essas vozes são dos pastores dele. E os pastores estão orando com muita força pra tentar resgatar ele e trazer ele de volta. Nisso, ele já tá entubado, tá? E ele conta que ele não sabe como os pastores foram parar lá. No dia que ele saiu do hospital, são aquelas coisas que eu falo sempre pra você. Eu falo que Deus, quando quer falar com a gente, ele fala com a gente até uma mensagem que tá escrita numa pedra ou numa bula de remédio, você escuta exatamente o pedacinho que você precisa ouvir. Deus é assim. Então, quando ele olha pro chão, saindo do hospital, num lugar remoto, assim, ele olha pro chão e vê uma fita cassete, aquelas de escutar no Walkman. Então, ele fala que na fita estava escrito assim, The Truth Behind Hip Hop. E ele falou que tudo que estava sendo dito ali, ele precisava ouvir, que ele catou aquela fita e que aquela fita foi simplesmente assim que mudou realmente a vida dele. Essa fita é do pastor G. Craig Lewis. Ele fala que ele era o que eu precisava ouvir. Escutei e aquilo parecia parte de mim. Gente, que babado, né? O que eu sei sobre essa história é isso. Isso foi uma coisa mais espiritual, eu vejo mais espiritual porque ele fala sobre isso, porque ele é um pastor hoje em dia, né? E eu recomendo, para quem fala inglês, assistir a entrevista completa dele, que é incrível. Então, se vocês sabem de alguma coisa que eu deixei de fora, me conta aqui, tá bom? Um beijo.